Madalenas de ontem e de hoje. E eu acrescento, vocês me desculpem, de amanhã. Porque tudo que nós construímos hoje, a gente constrói em vista também das gerações futuras. Então, isso que nós estamos vivenciando hoje é justamente essa mirada um pouco mais longe, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos e todas as gerações futuras. Somos todas Madalena. Com isso, nós evidenciamos a força da mulher em gerar a vida, em defendê-la até as últimas consequências. Ao longo da história, nós mulheres mantemos a capacidade da resistência e também da ressurgência de um novo projeto de vida. O que vou estar apresentando hoje são relatos, né, de vida que a gente foi adquirindo, né, ao longo da caminhada. Por isso, muitas mulheres como Maria Madalena anunciam ao povo uma nova possibilidade de vida, onde a morte não tem a última palavra. Isso que fique muito, né, entre nós. A morte, ela não tem a última palavra. Por isso, vou trazer testemunho de mulheres anônimas para o mundo, mas que fizeram o seu povo resistir e recriar a cultura na luta em defesa da terra. Falando em invisibilidade, né, de mulheres, a gente tem os povos originários e os povos amazônicos que vivem essa invisibilidade histórica, né? No decorrer de toda a nossa história, desse grande continente Abya-Yala, houve essa invisibilização, essa invisibilidade, e que, infelizmente, quando se fala de povos originários e de povos amazônicos, quando se fala, desde um ponto folclórico, exótico, mas não da sua realidade. E ainda, às vezes, quando fala dos povos indígenas, por isso é que eu vou colocar povos indígenas e povos amazônicos, falo como que fossem empecilhos para esses grandes projetos econômicos que aí estão. E os povos originários e os povos amazônicos e as mulheres que estão à frente como guerreira na defesa desse projeto de vidas, mostram para o mundo, sobretudo nesse momento de pandemia que a gente vive, que o sistema capitalista ha fracassado. Porque os povos originários e as mulheres indígenas carregam, né, essa nova possibilidade de vida. E gostaria de trazer um texto que está lá dentro do documento final do Sínodo da Amazônia, que coloca que os povos originários e amazônicos carregam antigos perfumes que perfumam o continente, o mundo contra todo o preconceito e contra toda a desesperança. Então, trago a memória de mulheres indígenas que no passado e no presente defendem os projetos de vida de seus povos. Falo da vida de mulheres que ninguém conhece, que ninguém nem escutou o nome. Vou citar alguma delas, porque foram assim determinante na trajetória de vida da gente. Trago o nome de Caticá Caripuna. Desculpa. Que foi
uma sobrevivente do seu povo. Na década de 80, foram quase exterminados. E eles continuam lutando para tirar os invasores do seu território. Essa mulher, ela é forte. Ela não fala português. Mas quando é necessário defender o seu povo e a sua terra, fala com força, coragem e se deixa ouvir. Com sua força, lideranças do povo chegaram a espaços internacionais como a ONU e outros fóruns internacionais, e chegaram também ao Papa Francisco, para denunciar tudo que vem ocorrendo em seu território. Assim, são inúmeras mulheres, e não poderia deixar de falar de mulheres fortes como Arecutã, Quasá, Osana Poruborá, Maria Icanã e tantas outras que fizeram seu povo continuar lutando para garantir um novo amanhecer, um projeto de vida e suas terras demarcadas. Ainda continuam em luta. Por isso, quando a gente fala Madalenas de ontem, Madalenas de hoje, Madalenas de amanhã, que é justamente a garantia de vida, de terra e de direito para as gerações futuras. Também não poderia deixar de lembrar, né, a trajetória de vida da gente. Venho de uma família que migrou do Nordeste para a Amazônia há mais de 60 anos atrás, né? E em busca também de uma vida melhor. E lembro aqui a minha mãe, que ajudou justamente na sua simplicidade a gente fazer uma leitura da Bíblia onde une fé e vida. Uma leitura e uma vivência eclesial que justamente é essa vivência eclesial das comunidades de base, onde a gente une fé e vida. E eu faço essa breve partilha da minha trajetória de vida, missão, junto aos povos originários e amazônicos. São mais de 20 anos, são quase 29 anos de vida consagrada e mais de 20 anos dedicados ao trabalho, né, junto aos povos indígenas, onde eu fui também aprendendo. Aprendi muito dessas mulheres que iluminaram e que hoje determinam, de certa forma, né, aquilo que eu sou e aquilo também que a gente vai espalhando por esse mundo. A partilha da vida e missão com o povo caripuna, eu trago o grande esforço de luta em defender esse território. Por que esse território em particular? Porque a gente sabe que existe no país hoje uma desconstituição dos direitos garantidos na Constituição Federal de 1988. E se uma terra é demarcada, homologada, registrada, e aí querem fazer valer a invasão e a grilagem de terra, isso significa que a gente vai perder em nível de Brasil. Perde todos os povos indígenas do Brasil, e não somente os povos indígenas, mas também as comunidades tradicionais. Quilombolas, ribeirinhos, seringueiros. Enfim, a defesa da vida passa pela defesa do território. E, como eu falei antes, o povo caripuna, há 30 anos atrás, eles sofreram quase um extermínio, quase um genocídio. Sobreviveram apenas 8 pessoas, 5 adultos e 3 crianças. E hoje o povo soma
61 pessoas. E eles falam assim com muito orgulho, né? Nós estamos crescendo e de verdade estão crescendo. Por isso é necessário lutar e defender o território. Não para nós, mas para as gerações futuras, porque vai nascer neto, vai nascer bisneto e assim por diante. O território são para essas futuras gerações. E para partilhar um pouco, em 2017 a gente começou um trabalho junto a esse povo, aonde a gente fez todo um percurso pelo território. Foram mais de 150 quilômetros caminhados com eles, com lideranças do povo, para a gente mapear, né, os pontos de invasões e assim a gente ter elementos para fazer denúncias em espaços nacionais e em espaços internacionais, para se fazer ouvir a voz desse povo tão pequeno, aquilo que a gente diria, né? Pequena semente, pequeno grão de mostarda que se torna-se muito grande. E gostaria ainda de relatar aquilo que a gente vive hoje na Amazônia. A Amazônia veio assim para o centro do debate com o sínodo da Amazônia. A periferia, a gente sempre fala, né? A periferia falando ao centro. E a igreja trouxe essa discussão para o mundo todo. E todos sabemos, né? Todos temos conhecimento do quanto é bela, rica e plural a Amazônia. E na querida Amazônia, né, fala a querida Amazônia, a Amazônia com seus beleza, seu esplendor, drama e mistério. Isso para dizer essa essa grande riqueza que temos, mas também essas ameaças constantes de termos todos os projetos de vidas interrompidos por grupos, por uma organização criminosa, né, que atua em consonância com o capital econômico. Então, com isso, a gente faz um pedido, desde a Amazônia. Multipliquem este clamor que vivemos hoje na Amazônia. Multiplique isso para outros espaços, porque sozinho aqui, sozinhas, nós não vamos conseguir vencer essa batalha, essa guerra, mas com a comunhão, com a solidariedade e a força de tantos outros grupos, sim, conseguiremos. E o Sínodo da Amazônia, né, visibilizou a realidade que a gente vive aqui na Amazônia, a defesa da vida, da terra e dos direitos. Ano passado, se vocês lembram, na época das grandes queimadas aqui em São Paulo, uma tarde virou noite, de tão intensas que eram as queimadas aqui. Aí a Mãe Terra estava gritando, estava morrendo, sufocada. E hoje, que coisa, né? A gente vive uma pandemia que ataca justamente o sistema respiratório. Se a Terra está doente, nós também vamos estar doentes. Então, a gente faz esse pedido. E por último, né, quero dar umas 2 palavrinhas sobre a Conferência Eclesial da Amazônia, da qual faço parte. Né? Durante o sínodo, no documento final, havia o indicativo de criar um organismo que coordenara, que articulara todas essas iniciativas, né? E todas as propostas do próprio sínodo. E no dia 29, agora de junho, iniciou-se, né, a Conferência Eclesial da Amazônia. Não é uma conferência episcopal, é uma conferência eclesial que tem como base aquilo tanto que o Papa Francisco pede, né, a sinodalidade. Agora, existe um desafio muito grande aí, porque a igreja não deixa de ser uma igreja hierárquica. E daí, às vezes, eu me pergunto, né, enquanto
participante, enquanto membro desta conferência, o grande desafio que a gente tem aí é justamente superar o androcentrismo e o patriarcalismo que existe no interior, né, da igreja. E a gente sabe que isso não é fácil, que isso é o embate que vai ocorrendo no dia a dia, mas eu penso que a Conferência Eclesial da Amazônia, né, traz essa possibilidade da gente articular esses territórios, articular a vida que acontece nesses territórios. E digo assim com toda certeza que as mulheres indígenas estão à frente na luta, na defesa da terra, na defesa da vida e na defesa dos direitos. E agora, para finalizar, eu gostaria de dizer que todas nós somos sementes teimosas. Nós, Madalenas de ontem, Madalenas de hoje e Madalenas de amanhã, somos sementes teimosas. E se arrancarem uma, nascerão milhares. É esse sentido que a gente dá para essa marcha que a gente vai fazendo, a partir daquilo que a gente faz e daquilo que a gente vai acreditando ser o caminho, né, aonde nós, como mulheres, vamos nos empoderando dessa força que temos. Muito obrigada. Madalenas de ontem, de hoje, de amanhã, somos sementes teimosas. Arranco uma, mas nascem milhões. Obrigada.